Graça e paz, irmãos. Palavra do Senhor para as nossas vidas hoje, Salmo 123 e o Salmo 124, que nos diz: A ti elevo os meus olhos, ó tu que habitas nos céus, assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz fartos de desprezo. A nossa alma está extremamente farta de zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Salmo 124. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que Israel o repita. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém, irmãos? Palavra do Senhor para nós. Mais um salmo que nós chamamos de salmo de ramagem, né? Salmo de degraus, salmos que eram cantados com a partida do povo de Israel para Jerusalém, seja no retorno da Babilônia ou nas festas comemorativas. Ao retornar para Jerusalém ou propriamente até em Jerusalém, eram os salmos mais cantados pelos israelitas, pois eles mexiam com as suas lembranças, né? Eles não tinham medo das suas lembranças. Às vezes, nós evitamos lembrar daqueles momentos difíceis que nós passamos na vida. E nos Salmos também se destaca isso, né? Algum sofrimento, algum momento de angústia, de preocupação, embora sempre revele a grandeza da soberania e do livramento de Deus, os Salmos também acabam revelando isso, que eles atravessaram as dificuldades. E por isso não é necessário esquecer delas, fingir que elas não existiram na vida. E às vezes nós queremos fazer isso, né? Como se não tivéssemos passado por esse ou por aquele problema. O povo de Israel, quando estava em Babilônia, eles se viram escravos de Babilônia. Alguns poucos conseguiram fugir da invasão de Babilônia e outros chegaram a ir ao Egito. Mas a palavra do Senhor fala que até quando eles estavam no Egito, a Babilônia também atacou o Egito. E aqueles que haviam se escondido lá foram presos, foram levados para a Babilônia do mesmo jeito. Então, uma grande luta interior pelas quais eles passaram. E eles passaram para que realmente eles aprendessem muitas coisas. E muitas vezes as lutas, elas passam essas lições. A primeira lição delas é que nós devemos clamar a Deus. E o requisito para clamar a Deus é certamente a nossa humildade. Olha o que diz o verso 2. Assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Olha como o servo que fica atento ao seu senhor, à sua senhora, e naquela época era bem emblemático isso, porque afinal de contas os servos não eram empregados em geral, eram verdadeiramente pessoas que eram escravos, pessoas que tinham dívidas e que, como não tinham condições monetárias de pagar dívida, elas serviam por um período de tempo, às vezes até mesmo há 6 anos de trabalho, para conseguir pagar dívidas com um determinado credor. E aí diz a lei que no 7º ano eram soltos em liberdade. Mas era uma situação bastante difícil.
Por quê? Porque gerava exatamente esta dependência daquele que era agora o seu Senhor. Então a palavra do Senhor nos faz um convite a clamar a Deus, sabendo que, diferente do ser humano que às vezes não é tão bondoso assim, né? O Senhor é bondoso, né? Os nossos olhos devem estar atentos para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. É lembrar da palavra do Senhor que diz: batei, batei e abrir-se-vos-á. Continue insistindo, continue clamando ao Senhor. Nós podemos nos relacionar com Deus de duas maneiras, né? Horizontal ou vertical, né? Então nos relacionamos a Deus nesse padrão, né? Ó, do horizonte. E praticando esse tipo de relacionamento, nós vai estar a nossa diante no nosso relacionamento com Deus só vai ser colocado aquilo que está diante dos nossos olhos. As coisas do dia a dia. Agora podemos nos relacionar com Deus de uma maneira mais vertical. Como fazemos isso, pastor? Começa-se com a leitura da palavra de maneira diária e com oração diária diante da presença de Deus. E então nós vamos experimentar livramentos do Senhor, visitação do Senhor nas nossas vidas. Por quê? Porque estamos cultivando o relacionamento. Nós podemos nos relacionar das pessoas da mesma maneira. Uma maneira superficial ou de uma maneira intensa. Uma maneira superficial, quando alguém fica doente, eu nem mando mensagem, eu nem me preocupo, né? Se eu fiquei sabendo. Também tem isso, né? Agora, de uma maneira intensa, eu fico sabendo que uma pessoa está doente, eu faço o quê? Eu mando uma mensagem, eu telefono, eu vou lá, né? Eu faço uma visita e mesmo que eu não possa entrar na casa da pessoa, eu vou no portão. Eu oro pela pessoa no portão. E aí mostra que eu tenho interesse na vida da pessoa, que eu estou preocupado. O Senhor espera que verdadeiramente nós nos relacionemos a Ele de uma maneira intensa dos nossos corações ao Senhor. Afinal de contas, olha o que o salmista diz: tem piedade de nós, ó Senhor. Tem piedade de nós. Eles estavam fartos do desprezo dos seus senhores. Eles sabiam que era escravidão. Graças a Deus nós não sabemos. Mas eles estavam fartos. A alma estava farta dessa escravidão, dessa opressão. Eles estavam cansados disso. Então eles se veem na única condição daquele que realmente podia respondê-los, que é o Senhor. Tem piedade de nós, Senhor. Você crê que Deus realmente te ouve? Clame ao Senhor. Relacionamento real. Eu vou orar ao Senhor no meu quarto, eu não oro como se eu, tivesse apenas fazendo um ritual. Não, eu oro como quem crê de verdade que Deus está comigo. Em algumas das experiências que eu tive já com o Senhor, uma delas eu me lembro uma vez que eu estava bastante tocado, havia muitas coisas incomodando o meu coração e eu estava sentado bem num cantinho e era um período difícil, duro lá no seminário e eu estava orando, orando, a ponto que eu sentei no chão e fiquei sentado naquele cantinho orando. E nitidamente eu tive a seguinte impressão real de que o Senhor estava ali, frente a frente comigo. Naquele momento que eu orava, que eu conversava com Ele. Então sempre acreditei que Ele tem piedade de nós. O ser humano às vezes não tem, mas Ele tem. Ele não esquece aquilo que você está falando lá no seu travesseiro. Deus nunca nos ignora. O Salmo 124, ele começa dizendo: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que Israel o repita, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os nossos inimigos nos atacaram, confiar no Senhor.
Quer dizer, mesmo num dos momentos de derrota mais tristes, o salmista entendeu que se não fosse o Senhor, teria sido pior. Por quê? Porque havia uma permissão da parte de Deus para que Babilônia invadisse Jerusalém. E por que essa permissão? Porque Israel havia pecado. Deus havia mandado inúmeros profetas avisando eles, para eles não fazerem o que eles estavam fazendo. Senão Deus tiraria a boa mão deles sobre eles. Mas eles teimaram em desobedecer ao Senhor. Então vem o exército de Babilônia, invade Jerusalém, invade o território de Israel, leva o povo cativo. E aí o salmista lembra, olha, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, creia no Senhor. Às vezes a luta está difícil, está insuportável, a ansiedade está insuportável. Mas a palavra do Senhor diz, se não fosse o Senhor, a resposta de Deus no presente momento pode não ser aquela que você tanto deseja, mas continue aclamando. Continue clamando. Por isso que coloquei também o Salmo 123 junto a esse salmo. Porque nós devemos clamar, nós devemos confiar, nós devemos crer, nós devemos descansar. No primeiro campo missionário que eu pastoreei, lá em Guarapuava, eu encontrei uma abençoada. Foi uma situação bastante difícil, ela tinha perdido o bebê, se eu não me engano, 7, 8 meses. Foi uma das situações mais duras que nós enfrentamos de aconselhamento. Era difícil, porque parecia que as palavras não fugiam de nós. Era difícil ao nosso coração. Afinal de contas, estava tudo preparado, o quarto estava preparado, estava tudo preparado. Foi difícil, bem difícil. Mas a gente foi aconselhando, a gente foi orando, eles foram perseverando. E um dia aquela abençoada se achou grávida de novo. E aí veio a vitória. Entende? Veio o milagre. Veio o milagre do Senhor na vida dela. Nasceu a pequenina. Uma alegria para o casal. Uma bênção. Para o marido, que hoje é até pastor. Bah, olha só. As coisas que Deus faz, né? Então, o mistério de Deus com as nossas vidas é real. Então não é porque passamos por uma tempestade que às vezes ela parece que não vai ter fim. Não, ela vai ter fim sim. Confie. Descanse no Senhor, na força do poder de Deus. Confie. Porque mesmo no dia mais difícil, o Senhor está conosco. Ele nos acompanha na dificuldade, na adversidade. Eles já nos teriam engolido, vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado, as torrentes nos teriam afogado. O salmista ele percebe que o que era para ser era muito pior, se não fora o Senhor. Mas nós percebemos isso normalmente depois que a tribulação passa, depois que a vitória se consolida nas nossas vidas, é que nós descobrimos que ele verdadeiramente ele nos livra, né? Olha o verso 6, bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. Eles foram pegos, mas eles não foram destruídos. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor está sempre atento a nos socorrer. Por isso vale a pena confiar, vale a pena clamar, vale a pena orar ao Senhor. A palavra continua, o verso 8 dizendo, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Aonde está o meu socorro, o seu socorro? Nosso socorro está no Senhor, na força, no poder do Senhor. E era assim que eles terminavam esse salmo, declarando, né, de maneira melódica, né, o nosso socorro está no Senhor, no nome do Senhor que fez os céus e a terra. O Deus que pode todas as coisas, que fez os céus, que fez a terra, que fez tudo. Esse Deus é o nosso Deus. Mesmo depois do deserto,
mesmo depois de situações tão adversas. Afinal de contas, vários daqueles que eram tão jovens, quando foram presos no cativeiro, vários desses eram os anciãos de Israel, quando Neemias reconstruía Jerusalém, quando Esdras reconstruía o templo, quando eles faziam a verdadeira reforma em Jerusalém, vários dos anciãos que estavam lá eram os jovens que haviam sido presos e levados durante toda uma vida em cativeiro. Mas agora eles podiam cantar e dizer: o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Então creia, meu irmão, creia, minha irmã. O nosso socorro está no Senhor. Ele fez os céus, ele faz a terra. Ele cuida de nós. É isso que a palavra do Senhor nos afirma. E esta é a palavra que eu gostaria de deixar para você. Creia no Senhor. Ele cuida de nós. Ele nos ampara. Ele nos fortalece. E a sua boa mão é mão de misericórdia nas nossas vidas a cada dia. Amém, meu querido, minha querida? Que a paz do Senhor esteja sobre você. Vamos orar agora? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por este teu filho, esta tua filha, e quero pedir ao Senhor da tua palavra ao seu coração, meu Pai. Meus amados, povo de Israel, no deserto, na dificuldade em Babilônia, como escravos, viram, Pai, a dor. Mas depois eles puderam glorificar o Senhor, porque o Senhor é o verdadeiro socorro. Assim nós clamamos ao Senhor e pedimos a sua vitória sobre este teu filho, sobre esta tua filha, que às vezes está com o coração angustiado, preocupado, cheio de dúvidas. A tua palavra diz que o Senhor é o nosso socorro. E eu acredito e tenho visto isso na minha vida, na minha família. Tenho visto na vida de tantos servos teus que o Senhor é o nosso socorro. Abençoe esse teu filho, tira todo o medo dessa tua filha e seja a sua paz, a sua graça. Para a glória do nome do Senhor, eu assim oro. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Em nome de Jesus. A paz seja contigo.